aos teus pés estou. O meu mundo pereceu. Planos tão humanos não eram afins aos teus. Por isso estou vazio, eu vou, um vaso que não sabe o seu fim. Quero ouvir a tua voz. Até quando vais calar? O silêncio é o algoz do coração. A ausência é dor atroz que eu não sei mais suportar. Quero descansar em ti, na palma da tua mão, e com essa mão tu esmagaste o meu ser, mas faz-me crer que é a mesma mão que vai reconstruir o meu viver. Pois um vaso novo eu quero ser, crucificar tudo que em mim deve morrer, que assim eu possa, enfim, contigo reviver. Toma em tuas mãos a minha dor, faz do meu canto teu louvor, teu coração eu quero ter. Forge, ó Senhor, neste teu vaso teu querer. Mas mesmo assim eu vou cantar, e com este canto proclamar a fidelidade do meu Pai, a alegria em meio aos ais, cantar o bem que em meio à dor tem me feito, Senhor, e crer que os cacos que estão no chão quebrados são barro em tua mão, que um vaso novo faz trazer, santificar tudo que em mim é o teu querer, que assim eu seja, enfim, imagem do teu ser. Faz da minha vida, ó Senhor, mas um vazio ao teu dispor. Meu coração vem preencher. Verte, ó Senhor, neste teu vaso teu viver. Todas as dores, toda a tristeza, cada resquício de dor, cada pegada, vidas marcadas
Senhor. Nós ouvimos teu convite, quebrantados por tua graça, ansiamos por tua voz. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, vinde vós que estáis sobrecarregados, lançai fora o medo, lançai fora toda dor. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, vinde vós que estáis sobrecarregados, lançai fora o medo, lançai fora toda dor. Canta minha alma pelas memórias de tudo que fez o Senhor. Pranto em dança, choro em riso, vivemos por teu amor. Nós ouvimos teu convite, partilhamos o banquete que a alma satisfaz. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, vinde vós que estáis sobrecarregados, lançai fora o medo, lançai fora toda dor. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, vinde vós que estáis sobrecarregados, lançai fora o medo, lançai fora toda dor. Suavidade e leveza, contemplamos tua beleza, recebemos teu perdão. Se descansam nossas almas, somos pregos em tuas palmas, que concedem redenção. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, vinde vós que estáis sobrecarregados, lançai fora o medo, lançai fora toda a dor. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, vinde vós que estáis sobrecarregados, lançai fora o medo, lançai fora toda a dor. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso culto online. Nós estamos muito felizes de receber vocês mais uma vez nesse tempo de adoração ao nosso Deus, nesse tempo de palavra, onde nós queremos buscar a Deus em conjunto. Você na sua casa, nós aqui, e nós queremos celebrar a esse amor de Deus, essa graça que nós temos recebido da parte dele.
Nós hoje estamos encerrando nossa série de mensagens chamada Boas Notícias para você. Nós temos recebido tantas notícias ruins nos últimos tempos e nós queremos inundar a tua casa de boas notícias, notícias que fazem você ser enchidos da esperança que vem do alto. Por isso eu quero compartilhar com você uma palavra que se encontra no Evangelho de João, capítulo 1, que diz assim: No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. A boa notícia que nós temos para compartilhar com você nesse dia é que Deus fala. O nosso Deus é um Deus que fala. O nosso Deus é um Deus que intervém na nossa história. E nós queremos estar atentos para ouvir a voz dele, para adorá-lo, mas sobretudo para perceber a orientação dele nas nossas vidas. Esse culto acontece em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. É esse Deus que nos chama a congregar como comunidade cristã nesse dia. Que o Senhor possa falar aos nossos corações e por isso nós queremos orar. Senhor, muito obrigado por esse tempo que a gente pode ter de culto. Nós queremos adorar o Teu santo nome, nós queremos em comunidade, Deus, ouvir a Tua voz, mas nós queremos também celebrar, Pai, a Tua graça que tem nos alcançado. De diferentes maneiras a gente tem experimentado o Teu cuidado e por isso nós cantamos a partir daquilo que a gente tem recebido da Tua parte dia após dia. Nós somos gratos ao Senhor por aquilo que o Senhor tem feito. Assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queremos bendizer o nome de Deus por tudo que Ele tem feito. No meio desse caos, dessa pandemia, Ele continua estando conosco e por isso a gente canta uma só voz como igreja, mesmo que você não escute seu irmão. A gente vai tentar fazer isso aqui soar um pouco igreja, mas você precisa cantar junto, então vamos junto. Alma bendize o Senhor poderoso da glória. Guarda as mil bênçãos e graças em tua memória. Vinde acordar, harpas saltério cantai, hinos de graça e vitória.
nesse momento a gente quer te convidar a ter um tempo com Deus, de confessar os teus pecados. Nós bendizemos o nome dele porque ele é santo, e diante da presença dele nós somos confrontados com os nossos pecados e com os nossos erros. Tire esse momento para você falar com Deus, para você orar a respeito daquilo que tem atrapalhado a relação tua com ele, tua com os seus irmãos, com as pessoas do trabalho, aquilo que tem te deixado aflito e sem esperança em meio a essa quarentena. Que você possa fazer isso enquanto a gente ora e também enquanto a gente canta a próxima canção, declarando que Ele é Deus, e mesmo que a gente não consiga ver Ele, a gente tem a certeza de que Ele está conosco, andando conosco. Senhor Jesus, obrigado porque diante de Ti nós não encontramos uma parede, nós não encontramos algo que atrapalha a nossa comunicação. A gente pode chegar livremente diante da Tua presença. E diante dela nós queremos entregar tudo que nos tem afastado de Ti, tudo que tem atrapalhado o nosso ser livre, o nosso ser próximo de Ti. E que nesse culto a gente se una à voz de diversas pessoas que também têm enfrentado dificuldades, mas que nós possamos declarar que nós somos livres pelo Teu precioso amor, pela Tua preciosa graça, pela Tua preciosa obra da cruz. Obrigado, Senhor, porque da Tua palavra vem amor, vem perdão. Que isso nos impulsione a mudar e a fazer diferença, e que mesmo quando a gente não possa te sentir nem te ver, a gente consiga declarar que o Senhor é Deus sobre tudo e sobre todos, e de que nós não precisamos temer, pois o Senhor está conosco. Cantamos. Cante, ó minha alma, cante a Deus por tudo o que fez, por tudo o que és. Cante, ó minha alma, cante a Deus.
Que também nessa hora a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de nós à medida que nós ouvimos da palavra de Deus, à medida que nós compartilhamos essa boa notícia com cada um de vocês. E a boa notícia que nós temos para compartilhar com você nesse dia é que o nosso Deus é um Deus que fala em meio aos barulhos ao nosso redor. O nosso Deus é um Deus que fala em meio aos muitos ruídos. Existem muitas vozes que tentam distorcer o que Deus está tentando falar conosco, mas o nosso Deus, Ele já falou em Jesus, nosso Deus falou na Sua palavra e nós queremos ouvir a voz dEle para dentro dos nossos dias, para dentro da nossa realidade. Por isso, eu quero te convidar a entender pelo menos duas coisas. Nós precisamos compreender a realidade na qual nós estamos inseridos e nós precisamos entender também a razão pela qual nós estamos aqui. Nós precisamos entender qual é o nosso ambiente, o nosso contexto, mas nós também precisamos entender a razão, o motivo, o propósito pelo qual nós estamos aqui na Terra. E eu começo dizendo que nós estamos aqui na Terra. Na verdade, esse contexto que nós estamos inseridos, o mundo, a Bíblia diz que o mundo está sob a influência do maligno. O mundo está sob a influência do maligno. Por isso, a influência que nós temos no mundo, a influência que nós temos, o poder que governa esse mundo é do mal, é do diabo. E por isso existe maldade ao nosso redor, porque ele está sob a influência de Satanás. E essa influência, essa realidade na qual nós estamos inseridos é influenciada por Satanás. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas a segunda coisa a respeito do nosso contexto é que existe um mal que é gerado pelos desígnios do nosso próprio coração. E aí Tiago vai nos lembrar, na sua carta, ele vai dizer: cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Então nós somos tentados pelos nossos próprios maus desejos. Não só o mundo está sob a influência de Satanás, como também o nosso coração, ele é propenso, a tendência do nosso coração é voltado para o mal. E eu fico admirado que às vezes a gente pensa que o nosso contexto, ele é mal por outros motivos que não esses. O nosso contexto ele é influenciado por Satanás, ele é influenciado pelo nosso próprio mau coração. Eu fico admirado que como a gente consegue, em pleno século XXI, ainda ter tantas denúncias de racismo, expressões de racismo ao redor do mundo. Século XXI, a gente não aprendeu ainda com a história. Como no século XXI, a gente ainda experimenta feminicídio. Como no século XXI, ainda nós temos uma expressão grande de machismo e violência contra a mulher. Portanto, a única forma que a gente tem que compreender isso é que tem algo mal dentro de nós, que tende a essa maldade, e nós estamos sob a influência do maligno. E a segunda questão que nós falamos aqui de maneira introdutória é que nós temos que entender a razão pela qual nós estamos aqui. E a razão pela qual Jesus veio ao mundo é para que a gente pudesse não ter bem-estar e nem conforto, mas que a gente pudesse estar em missão aqui nessa terra. Então, nós estamos sob a influência do maligno, mas nós estamos em missão aqui, não para o nosso conforto, não para o nosso bem-estar, mas nós estamos em missão. E eu quero compartilhar com você a palavra de hoje que se encontra em 1 Reis 19, versículos 8 e seguintes. 1 Reis 19, 8 seguintes diz assim: então ele se levantou, aqui falando sobre Elias. Então Elias se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse:
saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Então Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu, ficou à entrada da caverna, e a voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, Abel Meolá, para suceder a você como profeta. Até aqui, a palavra do Senhor, essa palavra que descreve um flash da vida de Elias. É um pouquinho sobre isso que nós queremos conversar. Elias, ele viveu num contexto muito específico. Elias, ele viveu no Reino do Norte. Já existia o Reino do Norte e o Reino do Sul em Israel. E lá no Reino do Norte, quem governava era Acabe. Acabe se casou com Jezabel, e Jezabel era uma mulher que trouxe e inseriu no meio do povo de Israel o culto a Baal. Então Elias teve que enfrentar esse culto a Baal, que basicamente se manifestava ou se expressava essa adoração a Baal através de orgias e através de sacrifício de humanos. E esse culto a Baal era uma aberração para Israel. E Elias tinha que enfrentar tudo isso. E uma das passagens diz que existiam mais de 400 profetas, senão você imagina como isso estava disseminado no meio de Israel, como isso estava propagado e como Elias tinha que enfrentar essa situação tão complicada, enfrentar toda essa idolatria. Mas o que eu quero destacar a respeito da vida de Elias é que Elias, ele simplesmente ouvia a voz de Deus e ele se movia na direção do que Deus queria que ele fizesse. E o mais impressionante na vida de Elias é que ele, ao ouvir a voz de Deus, ele obedecia, e ao obedecer, o que acompanhava ele era o sustento e o cuidado de Deus. De acordo com essa denúncia do pecado do povo de Israel, ele orou para que por 3 anos não chovesse na terra de Israel. Então, nesse contexto de escassez, 3 anos sem chuva, Elias orou para que isso acontecesse. E nesse tempo de escassez, Elias ele se movia de acordo com a vontade de Deus, ele se movia porque ele ouvia Deus e ele agia de acordo com a sua palavra, e à medida que ele agia de acordo com a sua palavra, Deus o sustentava. Foi assim que aconteceu ao longo da trajetória de Elias. Deus disse para Elias: Elias, vá até o leste do rio Querite, e lá você vai encontrar esse rio e você vai ser alimentado nesse rio, vai ser sustentado e eu vou mandar os meus corvos para te dar alimento. Ele fez isso e foi até lá. E ele permaneceu lá até que esse rio secasse, por causa da escassez. Quando esse rio secou, a palavra de Deus veio de novo a Elias e disse: vá até a viúva de Serepta, lá eu vou multiplicar o sustento dessa viúva e eu vou te manter e te cuidar lá. E Elias vai nessa direção. Depois, passados 3 anos, ele volta até Acabe. E lá, Deus fala para Elias: Elias, anuncia que vai terminar esse tempo de escassez, vai chover. Exatamente isso que ele faz. Enquanto isso não acontece, ele desafia os profetas de Baal. Deus ouve a sua voz e ele elimina todos os profetas de Baal. Mas nós temos um problema aí. O problema é que Jezabel fica sabendo. Jezabel fica furiosa e passa a declarar a morte de Elias. É nesse momento de medo, esse momento em que ele é ameaçado por Jezabel, é que ele foge. Elias, quando ele foge, ele não está mais ouvindo a Deus. No meio do caminho, essa conexão com Deus, Elias perdeu. No meio do caminho, Elias simplesmente fugiu, e a Bíblia conta que ele fugiu na direção do Monte Horebe, o monte de Deus, e nesse meio do caminho ele se coloca debaixo de uma árvore, e ele, naquela sombra, ele diz:
já tive o bastante, ele pede pela própria morte. E Deus, nesse contexto, tendo passado 40 dias e 40 noites, Deus o chama novamente. E ele pergunta para Elias: Elias, o que você está fazendo aqui? Em algum momento Elias rompeu esse ouvir da voz de Deus e da obediência a Deus. Em algum momento Elias ele perdeu essa conexão com Deus. Em algum momento os barulhos internos de Elias, Elias disse: eu já tive o suficiente. Quem sabe aqui nós encontramos um princípio de Deus que nos fala que o sustento nas nossas vidas nunca é o fim em si mesmo, mas sim a missão. Nós estamos em missão nesse mundo e Deus nos sustenta e nos cuida. E Elias experimentou isso o tempo todo na sua caminhada e na sua jornada. E Elias, ele estava com dificuldade de ouvir a Deus, ele se colocou no Monte Horebe, porque foi lá que Deus já havia manifestado a sua presença e a sua glória, por meio de Moisés. Ele vai para lá, mas Deus não o chamou para ir para lá. Então, lá, Deus fala para Elias: Elias, o que você está fazendo aqui? Quero chamar a atenção de você que são exatamente 40 dias e 40 noites. O número 40 é muito significativo na Bíblia. Ela aparece em diferentes momentos da história do povo de Deus. E esse número 40 significa o tempo determinado, o tempo adequado para que Deus faça algo novo na nossa história. E é nesse algo novo que Deus está fazendo na vida de Elias. É que ele pergunta: Elias, o que você está fazendo aqui? Elias, ele responde de uma maneira muito centrada em si mesmo. Elias responde de uma maneira muito egocêntrica. Ele só consegue olhar a si mesmo. Ele diz: eu tenho sido muito zeloso ao Senhor. Eu sou o único que sobrou. Elias voltado para si mesmo. Elias que achava que já tinha visto o suficiente na sua vida. Então, Deus se revela a Elias. E diferente de tantas outras aparições de Deus, como para Moisés, ele não se encontra no terremoto, ele não se encontra no fogo, ele não se encontra na tempestade, mas ele se encontra na brisa suave. Uma brisa suave só é possível ser notada se nós estamos sensíveis, se nós estamos prestando atenção naquilo que está acontecendo ao nosso redor. E Deus se revela nessa brisa suave, falando no silêncio a Elias. Então, Deus mostra a vocação de Elias, o chamado de Elias, a razão pela qual Elias estava na terra. E ele diz: Elias, sai daí, volta lá para o deserto de Damasco, eu quero que você unja o rei, e eu quero que você unja um profeta como teu sucessor, Eliseu. E Eliseu recebe a porção dobrada do espírito profético de Elias, e a obra de Deus no mundo continua, apesar de Elias, ou para além de Elias. Ele ouviu Deus. Eu queria destacar isso. Eu não tenho dúvida que Deus nos sustenta e nos cuida. O próprio Senhor Jesus diz: olha, o Pai sabe das coisas que vocês precisam. Eu sei que o tempo que nós estamos vivendo, o teu clamor tem sido: Pai, eu quero que o Senhor me dê sustento, eu quero que o Senhor cuide de mim, dos meus familiares, mas eu quero que você dê um passo além disso. Porque o sustento Deus promete, Deus é o nosso provedor. Eu quero te convidar a dar um passo de ousadia na missão, a olhar para além dos seus recursos. Eu quero te desafiar a olhar para aquilo que Deus está te chamando a realizar na terra. Deus nos chama para além do nosso bem-estar e para além do nosso conforto. O que eu tenho visto é pessoas orando simplesmente pelo seu conforto, pelo seu bem-estar. Desculpa, querido, se é desconfortável usar uma máscara para sair na rua, mas isso não é nada. Desculpa se a gente tem restrições agora de isolamento, mas isso ainda não é nada, porque muitos de nós estamos em home office, muitos de nós podemos ver os nossos amigos, podemos conversar com os nossos familiares, porque nós temos recursos para isso. O sustento e o cuidado, Deus vai prover. Mas você precisa entender que nós não estamos passeando aqui pela terra. Nós não estamos numa viagem turística pela terra, mas nós estamos em missão. Eu quero te convidar e te desafiar a esse passo a mais.
Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E para mim aqui está uma chave para nós entendermos isso. Nós precisamos viver de uma maneira distinta a partir da esperança que nós temos na ressurreição em Cristo Jesus. Nós não estamos num ônibus, junto com a igreja, cantando hinos espirituais, esperando o destino eterno. Nós não estamos aguardando simplesmente a vida eterna, nós estamos em missão. Por isso eu quero convidar você, a partir da esperança da eternidade, conforme nós falamos no culto passado, trocar a ansiedade desses dias pelo anseio da eternidade, isso nós falamos e proclamamos. Mas enquanto nós estamos aqui, nós temos algo a realizar, nós não estamos num passeio, numa viagem turística. Para mim, o apóstolo Paulo entendeu isso, quando ele disse: porque para mim o viver é Cristo e o morrer, ele é lucro. Para mim o viver é Cristo e o morrer, ele é lucro. Por isso, mesmo que em meio à pandemia a gente tenha a impressão ou a aparência que Deus silenciou, que Deus não está falando, eu quero te chamar a atenção para 3 verdades que Deus já falou. Enquanto nós estamos esperando uma intervenção diferente de Deus, sobrenatural de Deus, uma manifestação que você possa perceber que Deus está falando, Deus já falou na sua palavra. Eu quero lembrar 3 verdades que Deus nos ensina na sua palavra a respeito dessa vida distinta que Ele nos chama a viver nessa terra. A primeira coisa que Deus nos chama a viver nessa terra de uma maneira distinta é que nós somos estrangeiros. Nós somos estrangeiros nessa terra. E a palavra diz que estrangeiro é aquele que não tem direitos aonde vive. Para o contexto de Israel isso era muito comum, porque os estrangeiros que viviam no meio do povo de Israel não tinham direito à terra, eles não tinham condições, por isso o mandamento de Deus fala que eles tinham que sustentar os estrangeiros. O que significa nós sermos estrangeiros nessa terra, que a nossa pátria não está aqui, nós somos estrangeiros, nós estamos como de visita. Se você viajasse para uma cidade, um país distante daqui, se você fosse, por exemplo, para os Estados Unidos, e você vivesse nos Estados Unidos, você ia ter uma casa, você ia ter, quem sabe, um trabalho, você ia ter relacionamentos, mas lá nunca seria a tua língua, lá nunca seria os teus costumes. Os brasileiros que vão para fora sempre falam: que saudade do feijão e do arroz, que vontade de comer a comida do meu país, que vontade de ter o mesmo convívio social que nós temos no nosso país. Por quê? Porque lá não é a nossa pátria. Só que a minha impressão é que a gente se acomoda tanto aqui, a gente faz prédios tão bonitos e a gente constrói casas tão confortáveis que a gente parece que a nossa pátria é aqui, mas a nossa pátria não é aqui. Nós somos estrangeiros e nós não temos direitos aqui. Por isso Jesus diz: eles não são desse mundo, assim como eu não sou desse mundo. Isso significa que a nossa glória, a nossa recompensa não está aqui nessa terra. O nosso valor, ele não pode ser mensurado por prata ou ouro. Por isso deixa eu dizer uma coisa muito clara para você: o reino de Deus, ele não é e não pode ser um projeto político. O reino de Deus, ele não se resume a um projeto de poder humano estabelecido nessa terra. Desculpa dizer isso para você, mas não é. O próprio Jesus diz: esse não é o meu reino não é desse mundo. E nós fazemos dessa terra o nosso reinado. Que Bíblia nós lemos? Que Jesus nós seguimos? A palavra diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Nós vivemos sinais da justiça dele, a paz do Senhor nessa terra, mas ainda assim nós estamos aguardando a morada eterna. Essa é a maneira distinta de viver. Nós estamos aqui a serviço e não para ser visto. Segundo, somos peregrinos. O peregrino é aquele que não tem lugar. O povo de Israel também vivenciou isso por muito tempo. Um povo seminômade, um povo que estava indo de lugar em lugar. Nós não temos lugar permanente aqui. Desculpa, a pandemia vai passar, mas a nossa casa vai passar, a nossa família vai passar, o nosso trabalho vai passar, todas essas coisas vão passar, porque nós não temos lugar permanente aqui. Nós destacamos isso no culto passado, mas o que eu quero destacar nesse culto é:
Se nós não temos lugar permanente aqui, o que nós estamos fazendo com a vida que nos foi confiada? Se nós não temos lugar permanente aqui, se a nossa vida não é nossa, mas é de Cristo Jesus, o que nós estamos fazendo com essa vida que nos foi confiada e presenteada? Nós falamos que nós somos estrangeiros, não somos peregrinos, mas nós somos embaixadores de Cristo Jesus. O embaixador é aquele que representa os interesses de outra pátria, na pátria na qual ele está morando. Nós representamos os interesses do reino de Deus nessa terra. Nós não estamos aqui pelos nossos próprios valores, nós não estamos aqui pelos nossos próprios interesses, nós estamos nessa terra defendendo os valores do reino de Deus. E eu quero destacar 2 simples valores do reino de Deus, interesses do reino de Deus, que nós estamos fazendo nessa terra. O primeiro deles é que o interesse do reino de Deus é que a gente cuide de vidas. Esse é o primeiro interesse. Somos representantes do reino de Deus, a gente precisa cuidar de vidas, cuidar de pessoas. Isso Deus nos chama a fazer. Mas o segundo interesse que eu quero destacar é que nós estamos aqui para restaurar o reino de Deus, como no princípio. Jesus nos amou, Ele nos cuidou, curou, ensinou. Mas a Bíblia diz que Ele nos amou e amou até o fim, até a morte e morte de cruz. Isso significa que nós vamos ter sinais da justiça dele aqui, sim. Nós vamos experimentar algo de Deus aqui, sim. Mas ainda assim, não é o alvo último. Nós podemos cuidar de pessoas, mas ainda não é o alvo último. Nós podemos ver pessoas sendo libertas, mas ainda não é o alvo último. O alvo último é a vida eterna, a salvação eterna. Por isso, se o alvo último é a salvação eterna e todo o resto vai passar, nós precisamos sair do conforto que muitas vezes nós nos colocamos para estar em serviço. Quando você está em serviço no seu trabalho, como é que você fica? Como é que você se comporta? Você está a postos, né? Eu, quando eu estou a serviço, eu estou a postos, estou sempre vestido. Estou de banho tomado, estou de barba feita, eu estou a postos, eu estou vigilante. A palavra de Deus fala tanto isso. Sejam vigilantes e sejam preparados, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Por isso nós estamos a serviço. Nós estamos em serviço, nós estamos em missão nessa terra. Eu quero terminar com um pequeno testemunho do Francis Chan. Francis Chan é um pastor conterrâneo nosso, norte-americano. E o Francis Chan, ele tem uma trajetória incrível, porque ele tem 53 anos de idade, e nós podemos perceber na vida de Francis Chan esse processo do ouvir e discernir a voz de Deus na vida dele, assim como Elias experimentou. Francis Chan, em 94, ele plantou uma igreja chamada Cornerstone Community Church. E essa igreja se tornou uma mega igreja. Essa igreja se tornou uma das megas igrejas dos Estados Unidos. E Francis Chan, ele percebeu uma coisa, ele precisava treinar pessoas a partir da comunidade local. Então ele fez um seminário para treinar pessoas para servir melhor a Deus. Então ele fez esse seminário. Mas Francis Chan se envolveu com organizações missionárias para levar o evangelho para a Ásia, para a Índia, para pessoas mais empobrecidas. E ele lutou nessa causa de justiça social para, através da educação, através de escolas, as comunidades locais, seja na Índia, seja na Ásia, para mudar a realidade social na qual ele se encontrava. Francis Chan, nesse mês passado, ele fez uma viagem missionária para o sul da Ásia, em Mianmar, com toda a sua família. E lá ele experimentou algo incrível de Deus, porque, óbvio, ele vem de uma cultura norte-americana, e a cultura norte-americana ela é basicamente cristã. E ele vai para um contexto onde foi muito pouco ouvido falar a respeito de Jesus. Se você conhece o Francis Chan, ele é alguém que os olhos brilham, ele é apaixonado por Jesus. E ele experimentou algo incrível da parte de Deus naquele lugar, em Mianmar. Ele viu o reino de Deus sendo expandido, pessoas sendo curadas, mas sobretudo pessoas sendo salvas. Francis Chan começou a organizar, e já na sua viagem de volta para os Estados Unidos, ele começou a organizar a mudança dele para essa cidade do interior da Ásia, chamada Mianmar. Ele vai com toda a sua família para lá, porque ele entende que a razão última da sua vida
é levar pessoas à salvação em Cristo Jesus. Porque Francis Chan entendeu que ele é estrangeiro nessa terra, a pátria dele não está aqui. Francis Chan entendeu que ele é peregrino, mas Francis Chan, ele entendeu que ele é um embaixador de Cristo nessa terra. Se nós não temos morada eterna aqui, e se a vida que nós temos é dádiva de Deus, então nós devemos usar tudo que nós temos, tudo que nós somos, para a honra e glória desse Deus, para que pessoas venham a conhecer esse mesmo amor que nós conhecemos, tenham suas vidas transformadas, mas mais do que isso, sejam salvos e tenham a sua vida plenamente restaurada por Cristo Jesus. Nesse mundo a gente vai passar por diversas aflições, mas aquele que crê no Senhor Jesus vai ter a vida eterna. Então, querido, quero te convidar a encontrar os meios pelos quais Deus está te chamando. Deus está falando com você e você precisa ouvir o que Deus está falando com você, porque o nosso Deus é um Deus que fala. E Ele está falando para você. Você é estrangeiro, você é peregrino e você é um embaixador de Cristo nessa terra. Por isso, fica alerta, seja vigilante, porque nós estamos em missão nessa terra. Nós queremos orar, feche os seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus tão bom. O Senhor é um Deus que tem de fato nos sustentado, Deus, nesse tempo tão difícil. Eu tenho conversado com tantas pessoas, Pai, e eu tenho percebido que o Senhor tem cuidado, sustentado, o Senhor tem fortalecido os irmãos nesse tempo de reclusão, nesse tempo difícil, Pai. Mas, Deus, dá-nos a graça de olharmos para além do sustento imediato das nossas vidas, Deus. Coloque em nós esse anseio tão forte da Tua eternidade, Deus, que a nossa vida seja um canal para abençoar outros. Sobretudo, Pai, nos dê uma ousadia para proclamar a salvação em Cristo Jesus, porque é só por meio de Jesus que aprove que nós fôssemos salvos. Por isso não há salvação em nenhum outro lugar, Senhor, não há salvação em nenhum outro nome, a não ser no nome do Senhor Jesus. Por isso, ó Pai, ajuda-nos a ir para além do conforto da nossa casa e do nosso bem-estar. Além da felicidade pessoal, Senhor, nós queremos experimentar esse estar vigilante, preparado, estamos em missão, nós não estamos passeando nessa terra. Nós estamos a serviço do Teu reino aqui, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, abre oportunidades, abra os olhos de quem está nos assistindo, Deus, agora, aonde o Senhor deseja usar cada um deles, Pai, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. O Senhor está realizando algo incrível no nosso meio, no Brasil e no mundo, e nós não queremos ficar de fora. Dá-nos essa urgência da missão, essa urgência da salvação que há em Cristo Jesus, porque essa pandemia vai passar, Senhor, mas ainda aqueles que não creem em Ti vão morrer e vão estar separados eternamente do Senhor, e nós não nos conformamos com isso. Nós nos movemos naquilo que o Senhor está fazendo, salvando vidas eternamente. Toca os nossos corações, encoraja a gente, Pai, a viver a plenitude do Teu reino aqui nessa terra, anunciando que ainda o melhor está por vir. Nós te pedimos, nessa hora ainda te adoramos, por tudo que o Senhor tem feito, pela salvação que nós temos em Cristo Jesus, e que essa canção que nós vamos cantar, Pai, possa ecoar nas nossas casas, para os vizinhos, porque cantamos da salvação conquistada por Cristo Jesus na cruz. E isso é suficiente, e isso basta. Por isso nós te agradecemos por tudo o que o Senhor tem feito, pelas Tuas promessas que nos dão esperança de viver em missão nos nossos dias. Em nome de Jesus. Amém. Agradecer.
Essa canção é uma canção que aquece o meu coração, porque quando eu canto essa canção, quando eu ouço os irmãos aqui cantando junto, é uma canção que me lembra muito a comunidade, né? Essa é uma canção que muitas vezes a gente encerra o culto, e nós encerramos o culto adorando a Deus em pé e exaltando a Ele, e isso é muito, muito especial. Eu anseio o meu coração, nós estamos de novo juntos, presencialmente, mas enquanto isso não acontece, eu quero acalmar o teu coração, como ao mesmo tempo que eu falo, eu acalmo o meu. Que um dia a gente vai de novo se reencontrar presencialmente. Mas hoje as medidas que nós temos no nosso país, ela impede que a gente esteja como comunidade. Como a gente pode reunir a comunidade do Redentor se o grupo de risco não pode se fazer presente, se as crianças, as nossas crianças não podem se fazer parte do culto, nem ter uma atividade para elas? Como é que a gente pode se reunir dessa forma? Por isso a gente quer motivar você a participar de tudo aquilo que nós estamos fazendo online. O coral está se reunindo online, nós temos pequenos grupos online, nós temos toda a equipe de louvor e adoração da igreja tem se reunindo semanalmente também em plataformas online para conversar, para orar junto. Nós temos a igreja abrindo uma vez na semana, na terça-feira, a secretaria. Se você não precisa vir, não venha. Eu te desafio a fazer todas as transferências bancárias através dessas medidas também online. Quem sabe é um bom momento de aprender a fazer isso. Em breve, nós vamos estar juntos novamente. Que você se envolva em tudo isso, mas sobretudo que você perceba as oportunidades nesse tempo para estar em missão. Continue proclamando o nome de Jesus. Continue vivendo o reino de Deus em palavra, ação em relacionamentos. Essa é a essência. Tudo que nós fazemos como comunidade do Redentor tem a ver com proclamar esse reino de Deus na terra, mas também o Deus do reino, através das nossas palavras, tudo aquilo que a gente fala, proclama, encarnando a missão também no nosso contexto, em ação, serviço, em espírito de serviço, mas em relacionamentos. Então, te engaja na missão, e em breve nós estaremos de novo presencialmente juntos, tá bom? Então eu quero orar, ainda intercedendo por você, e como fizemos já em outros cultos, que você possa ainda orar em família, intercedendo uns pelos outros e outras pessoas que vocês se lembram, e nós queremos então interceder. Feche seus olhos. Senhor, nós juntos queremos ter esse tempo de oração. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor se faz presente nas nossas vidas. Nós sabemos que o Senhor continua no controle da história. Pai, por isso nós continuamos intercedendo. Nós pregamos sobre isso, mas nós continuamos orando sim pelo sustento dos nossos lares, Pai. Nós sabemos que o Senhor é um Deus que provê. Assim, Pai, dê maneiras criativas de sairmos das crises financeiras que muitos de nós estão. Empresas, empreendedores, Pai, cuida de cada um deles. Peço, Deus, em nome de Jesus, e continuamos a interceder por todos os profissionais da saúde, Pai. Grandes heróis contemporâneos, pessoas que dedicam a sua vida, muitas vezes sacrificam a sua própria família, o convívio familiar, para estar a serviço do Teu reino, Pai, cuidando de vidas. Isso é viver o Teu reino, Pai. Obrigado pela vida deles. Continua preservando, continua cuidando, continua zelando pela vida deles, ó Deus. Sustentando, Pai, emocionalmente, sustentando espiritualmente, mas sustentando também a sua saúde, Pai, que possa cuidar também de outros. Pai, nós ainda oramos, Pai, pelos nossos governantes, Pai. Nós oramos, Pai, pelas autoridades que presidem o nosso país, estado e cidades. Sabemos que não é um momento fácil. Exercer liderança não é fácil, tem o bônus e tem o ônus. Tomar decisões em meio a crises não é fácil, mas nós te pedimos a sabedoria que vem do alto, Pai. Nós te pedimos, ó Deus, discernimento, Deus. Nós te pedimos, ó Deus, bom senso. Nós te pedimos equilíbrio. Nós te pedimos, ó Deus, que haja um direcionamento que traga segurança para nós, cidadãos. Também no que diz respeito a toda essa movimentação internacional em relação ao Brasil, Pai, que nós tememos. Nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, intervém. Ao mesmo tempo, nós queremos respeitar, mas ao mesmo tempo nós queremos interceder por Tua intervenção na nossa história, Pai. Nós oramos também para a nossa igreja, a ESLB como um todo, que está com muitas dificuldades nesse tempo de isolamento, Pai. Muitas comunidades com dificuldade nesse aspecto online,
muitas pessoas idosas que não conseguem participar. Nós te pedimos, Pai, que nós como Igreja Nacional, a gente consiga se reinventar nesse tempo para estar mais próximo da razão pela qual o Senhor nos chamou, que é viver o Teu reino nessa terra, Pai. Nos dê formas criativas. E também, em especial, oramos pela comunidade do Redentor, a multifacetada, multiforme graça que o Senhor tem derramado nessa igreja. E nós te pedimos, ó Deus, as diferentes expressões de Te adorar e de Te buscar, que nós estejamos na unidade do Teu Espírito, juntos, cuidando uns dos outros, Pai, experimentando esse cuidado dos irmãos, mas também Te servindo de todo o coração. Nós ainda cremos, ó Deus, que a nossa comunhão hoje, ela se dá muito no serviço em comum que nós fazemos na cidade. Por isso, Deus, movimenta-nos e ajuda-nos a perceber as possibilidades de Te servir nesse tempo, Pai. Assim, Pai, nós Te pedimos o Teu cuidado, a Tua intervenção na história. Nós oramos também, Pai, pelo Timothy Keller, Deus, um pastor norte-americano que tem sido referência para muitos e muitos pastores, líderes, plantando igrejas e revitalizando igrejas, Pai, que se encontra com câncer. Te pedimos a Tua intervenção na vida dele, na história dele, por restauração, Pai, e que perpetue o legado dele nas nossas vidas e na igreja e no mundo. Assim, Pai, nós rogamos tudo aquilo que vem ao nosso coração e que as nossas palavras não conseguem descrever, através da oração que o Teu Filho Jesus nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Deus levante o seu rosto e lhe dê a sua paz agora e sempre. Que essa paz encha o teu coração para que você viva em missão no mundo. Vamos, sirvamos a Ele com muita alegria no dia que se chama hoje. Deus abençoe, um ótimo dia e uma ótima semana. Até o próximo culto.